Ó, começou a gravação. Então tá Bem, bem, boa gente. Sejam noite, todos né? bem-vindas, né? Bem-vindas. A Bia vai, por favor, nossa primeira participante, vai tomar a palavra para se apresentar rapidamente, aí a gente faz uma rodada com o Igor e com o Renato, e depois a gente começa. Vamos lá, Bia. Nossa, que prazer. Muito obrigada. Primeiramente, obrigada pelo convite. Foi um convite muito celebrado aqui em casa, porque a Luísa é um xodozinho que eu tenho, né? Uma maravilha, uma pérola da casa. E a gente valoriza as pratas da casa, as pérolas da casa, porque é uma menina brilhante. É uma menina brilhante que eu tive o prazer de ter em sala de aula. Então, é um prazer enorme vê-la agora, uma mulher adulta, e com esse peso que ela vem adquirindo ao longo dos anos, né? Ao longo da formação acadêmica dela. Então, receber um convite vindo dela é sempre um prazer. Qualquer convite. Aí, Luísa, ganhou o elogio da profa, hein? Isso Ah, mesmo. merecido, eu não gasto saliva à toa. Arrasou. Isso aí. Eu sou a Bia Albertini, eu sou professora de História. Eu acho que de todos os títulos que o meu currículo permite, o de professora é o que eu mais gosto e também o que melhor define o meu trabalho, né? Porque ser professor é uma coisa muito gratificante. E é uma responsabilidade muito grande também. É uma responsabilidade gigantesca. Eu trabalho com história, filosofia, sociologia, ciências políticas, diversidade, gênero e sexualidade. Basicamente, eu sou muito de humanas. Isso aí. Eu sou muito de humanas. Eu sou uma professora orgulhosamente nerd, assumidamente nerd, porque uma das coisas que mais me irrita no academicismo é aquela arrogância acadêmica de dar aula apenas para os iguais, quando aqueles que mais necessitam do acesso ao conhecimento são exatamente as pessoas que não têm ainda esse rebusque, né? E que precisam, sim, de conhecimento. Então, eu gosto bastante de mesclar o meu trabalho com a linguagem pop, com a cultura, né? A cultura que faz parte do dia a dia das pessoas com quem eu trabalho. Eu sempre fui extremamente clara com os meus alunos a respeito do fato de eu ser uma professora queer, né? Eu sou uma pansexual assumida e eu vejo a importância que isso tem no meu trabalho, porque o ambiente escolar e o ambiente acadêmico, de forma geral, ele não é um ambiente naturalmente saudável e não é um ambiente naturalmente acolhedor. Infelizmente, é muito tóxico a maioria dos ambientes acadêmicos que nós conhecemos. Existe muita competitividade, existe uma arrogância muito grande, existe sim uma valoração das pessoas que não cabe mais, um elitismo que não cabe mais. E ser uma professora assumidamente queer e assumidamente pagã reflete muito nas pessoas com quem eu trabalho, que se veem representadas e veem um ambiente mais acolhedor e um ambiente mais seguro para serem quem elas forem, independente de religião, credo, crença, independente de etnia ou de sexualidade ou de identidade de gênero. Então, eu sempre sou muito clara com os meus empregadores, com os meus alunos e com os pais deles também. E eu vejo que isso dá frutos muito interessantes. Bem, eu passo a palavra para os próximos, né? Tá certo, Bia. Obrigada pelas suas palavras e pela sua apresentação. É isso, né? Espraiar conhecimento é algo que é nossa tarefa acima de tantas outras coisas que a gente tem para fazer, né? Exercendo a docência. É isso aí. Igor, por favor, tome a palavra. Bom, então, gratidão aí a Bárbara que fez esse convite, acho que foi ontem à noite, se eu não me engano, meio que de última hora, Isso mas aí. topei porque eu adoro, assim, falar sobre o tema, um tema sensacional, falar sobre espiritualidade. É um tema que eu vivo, né? Desde menino, sou buscador da espiritualidade, comecei estudando projeciologia, conscienciologia, logo com uns 18 anos de idade, não sei se vocês já ouviram falar sobre o Valdo Vieira. Então, quando era moleque, né, já buscava muito isso por causa tinha uma experiência meio profunda com morte, né, com parentes próximos.
e eu sempre fiquei meio confuso em relação a isso, né? Falei, o que é a morte? Para onde a pessoa vai? O que acontece? Então, antes de começar a fazer qualquer curso acadêmico mais focado assim em uma profissão, eu fui me conhecer. Então, fui na Umbanda, no Candomblé, no Espírita e tudo mais. E aí, depois que eu comecei a me entender um pouquinho mais, eu me embrenhei lá para gestão ambiental, porque eu senti que é uma área que também envolve espiritualidade, né? O meio ambiente. E logo na sequência, nesse meio atribulado da faculdade, como a Bia falou, né? Um ambiente meio pesado, assim, né? Ainda mais com os barzinhos do lado, na época que eu era meio bagunceiro. Então, fiquei muito... aquele chamariz, né? Fiquei muito atordoado nessa época, 4 anos, assim, estudando, trabalhando com filho pequeno. Então, até que eu entrei de cabeça no xamanismo. Então, eu conheci a ayahuasca com meus 22 anos e comecei a entrar de cabeça nos estudos do xamanismo, né? Com várias experiências. Participei com rituais indígenas, algumas linhas espirituais que tem no Brasil, e essa própria planta, né, que é uma medicina maravilhosa, né, que é uma decocção, na verdade, de um arbusto e um cipó, que dá essa bebida, né, maravilhosa, ela fez com que eu buscasse o yoga. Então, eu comecei a estudar yoga, hoje eu sou instrutor de yoga, trabalho com psicologia transpessoal, sou terapeuta também, então atendo como terapeuta e tenho uma empresa em São Bernardo do Campo, que é a Casa Sananda, que a gente faz encontros espirituais abertos a todas as etnias, né? A todos os movimentos espirituais possíveis. A gente está aqui nesse movimento, nessa cidade aqui, que é uma cidade bem industrial, fechada assim, para a espiritualidade. Então a gente montou um espaço aqui, a gente faz fogueira, faz bate-papo sobre o sagrado masculino, acordo masculino, sagrado feminino, e estou também atuando em algumas empresas, né? Levando isso para as empresas, olha que coisa louca, levando meditação e a cura do sagrado masculino, na cura do masculino para multinacional. Eu trabalho na Scania aqui em São Bernardo, e o pessoal está se abrindo para isso, porque esse masculino ferido, né? Além de ferir os outros, né? Fere a família, fere no trabalho, bate nas esposas e fere a si próprio. Então, a gente está tentando cicatrizar assim, essas feridas. Então, isso é um pouquinho mais ou menos do que eu trabalho, resumidamente, do que eu vivenciei até agora. Sou muito mais prático do que fazer muito curso, assim, eu sempre pratiquei muito. Eu acordo cedinho, já faz 12 anos, medito, faço minhas orações, eu sou iniciado em Bhakti Yoga, em Kriya Yoga, então é uma coisa meio que eu dedico a minha vida à espiritualidade, né? É uma coisa que me conecta e que me faz muito bem. Então, resumindo, é isso. Tá e é um prazer estar aqui com vocês. Tá certo, Igor. Muito obrigada pelas suas palavras e pela apresentação. Sempre interessante observar como experiências de vida nos levam a caminhos que nós talvez não buscaríamos, né, pelas próprias pernas, digamos assim, sem que as experiências nos levassem, né, a buscar essas alternativas. Por isso, valorizar as experiências de vida, mesmo que elas sejam eventualmente ruins nesse momento, mas elas certamente têm um propósito, né? É isso aí. Com certeza. Renato, por favor, tome a palavra. Obrigado. Bom, vamos lá. Queria me apresentar, sou Renato Maia Paglarin. Fui convidado aqui por uma amiga, irmã de vida, irmã de religião, que é a Isabela Astorino, pertence à liga aqui da Unifesp. Sou formado também pela Unifesp, em Relações Internacionais, no campus Osasco. Não sei quem aí conhece o pessoal de lá, mas é uma curiosidade aqui que eu venho também da Unifesp. Eu tenho 24 anos e assim... fui convidado, recebi esse convite, fiquei lisonjeado, fico bem contente de poder participar e ter essa oportunidade de falar um pouquinho desse tema tão abrangente, tão diverso. Nesse pouquinho ali que deu para ver da apresentação da Bia, do Igor, a gente já consegue elencar diversos conceitos, enfim, crenças que a gente pode debater aqui, e é um tema super, super diverso, super amplo. Eu fico muito contente em poder trazer um pouquinho da minha visão, do que a gente carrega dos nossos valores, nossas crenças, que a gente vai adquirindo através da nossa
evolução, do nosso desenvolvimento. Eu ainda acredito que estou um pouquinho novo nesse caminho, eu tenho 24 anos, metade desses anos aí, uns 13 anos, eu entrei um pouco mais a fundo na espiritualidade. Eu tenho formação católica primeiramente, depois eu fui para uma outra vertente aqui da espiritualidade, um pouco universalista. Frequento, então, uma casa, na verdade é uma loja sacerdotal, uma loja maçônica. Nós temos diversos segmentos, nós temos trabalhos espirituais da Umbanda, trabalhos espirituais do Kardec, mas somos também uma loja sacerdotal maçônica, formação de sacerdotes. Então, é muito gratificante poder trazer um pouquinho, acredito que esse debate vai ser bem enriquecedor com todo mundo. Já criei aqui várias dúvidas, várias questões que a gente pode trazer da apresentação de todo mundo, mas espero poder contribuir um pouquinho, se a gente tiver algumas dúvidas, ou enfim, o debate vai rolando, a gente vai conversando, mas agradeço pela oportunidade desde já, tá? Tá certo, Renato, obrigada. É isso, né? Conhecer novas realidades e até caminhos e experiências nas quais a gente se encontra. Né? Muitas vezes a gente está com dificuldade de entendimento de si mesmo, né? Que é importantíssimo que a gente tenha esse conhecimento de nós mesmos, e estamos com dificuldade, muitas vezes, de chegar nisso, né? De entender algumas coisas, de enxergar algumas coisas, e há caminhos que certamente podem nos ajudar, certamente podem nos ajudar, né? E são os mais diversos possíveis, porque somos pessoas diversas, né? E é na diversidade que a gente caminha junto, uma beleza que é a diversidade. Então, tá bom, gente. Eu já entrei de sola, não me apresentei, me desculpe pela falta de educação, mas eu sou a Fernanda, sou biomédica de formação, neurofisiologista de pós-graduação e afins, tenho a honra, uma honra de verdade, de trabalhar com a glândula pineal e a melatonina nas minhas pesquisas. O laboratório que eu coordeno estuda a glândula pineal e melatonina, é uma honra para mim, por todos os aspectos, não só materiais desse hormônio, dessa glândula, mas também nos aspectos menos considerados dela, pelo menos pela ciência material, né? Eu sou professora de fisiologia, dou aula na Unifesp no campus São Paulo, e agradeço as meninas também. Sou eu, a louca da pineal, olha lá a Bárbara falando. Cadê minha pelúcia, gente? Eu vou pegar só para mostrar para vocês, porque o pessoal fica maluco quando eu mostro a minha pelúcia para eles. Olha lá, ó. Todo mundo já com a pelúcia de pineal. Se vocês abrirem a câmera, vou fazer uma chantagem. Se vocês abrirem a câmera, eu mostro a minha pelúcia. Vamos ver. Se eles entram na minha... Ó, a Bárbara já abriu. Luísa... Bora, gente. Câmeras abertas para mostrar minha glândula. Oi, Kiana. Oi, Ale. Oi, Lari. Ai, oi, Isa. Olha o que a pessoa faz por uma pelúcia. Igor, Renato e Bia. Vocês estão vendo, né? Olha o que elas fazem para ver uma pelúcia. Fiquem aí. Gente, cadê? Oi, Lorane, tudo bem? Ai, que coisa mais fofa ver vocês, gente. Eu vou mostrar a pelúcia, tá? Porque as meninas já abriram a câmera, mas, poxa, oi, Vitor! Agora sim, estão abrindo câmera. Abrem umas câmeras aí, não importa se você está de pijama, descabelado, com o pet, não importa, gente. Abre a câmera para dar um oizinho pra gente ver o rostinho fofo de vocês. O que, Lari? Acho que esse momento merece um print. Eu também acho. Bia, você está comendo, não tem problema, meu amor. Pode comer à vontade, que estamos juntos nessa tarefa de abrir câmera à noite, a gente já está mesmo, né, tocando o fim do dia aí. Abram as câmeras para a gente tirar um print. Vai, vou pegar minha pelúcia. Abram as câmeras aí. Oi, Gabi! Gabi abriu a câmera, olha lá. Tô vendo as meninas, cadê os rapazes? Só tem o Igor e o Renato de câmera aberta aqui. Rapazes, cadê vocês? Vou mostrar Bia, Renato e Igor. Esta que eu vou mostrar é a coisa mais fofa e sensacional que vocês vão ver na vida inteira de vocês. Vocês estão preparados? Me digam, vocês estão preparados? Sim?
Oi, Sim, Gabriel! Gabriel abriu a câmera. preparado. Preparado. É a coisa mais sensacional do mundo todo, tá? Você vai ficar abalado depois disso, tá bom? Você entendeu, né? Você entendeu que eu tenho todo o conflito de interesse do mundo em falar de pineal também, né? Você tá vendo que eu sou a louca da pineal, como o pessoal falou. Olha aqui! Que coisa mais fofa do universo todo! Olha aqui, ela é fofa, eu posso provar, ó. Ó, você tá vendo que ela é fofa, ó? E eles estão assim porque eles já tiveram aula de fisiologia comigo e eu devo ter mostrado a pineal para eles. Então, ó, tá aqui, eu sou a louca da pineal, eu tenho a honra de trabalhar com a pineal e estou mais feliz ainda que vocês abriram a câmera, tá bom? Oi, Vitor! Que vocês abriram a câmera e a gente está vendo vocês. Então, eu tenho a honra de trabalhar com a glândula e, portanto, tenho também a honra de poder fazer não só pesquisa na ciência material, como também em aspectos da espiritualidade. Então, vai ser uma alegria hoje estar com vocês aqui e conversar sobre esses aspectos. Acho que a gente pode dar início às nossas conversas. Alguém já tem alguma dúvida ou questão que queira fazer para os nossos convidados depois da apresentação? Se sim, por favor, levante a mão para a gente se organizar aqui no Meet, né? Para a gente se organizar e não esquecer ninguém. Senão, eu já vou fazer uma pergunta. Queria conhecer... isso, olha lá, a Luísa está falando. Exatamente, gente. Pode, por favor, levanta a mão e faz uso da palavra, tá bom? Vou esquentar as turbinas aqui, então, perguntando sobre como vocês veem, Bia, Igor e Renato, como vocês veem, olhando para a sua própria caminhada de vida, mas também na sua prática profissional ou no seu dia a dia, como vocês veem a inserção da espiritualidade lato sensu, né, ampla como ela é, a espiritualidade lato sensu na vivência do jovem, do adolescente e do jovem na sua formação, né, não só na formação intelectual, profissional, mas na sua formação como cidadão também, né, como indivíduo que começa a sair daquele momento mais conjunto, né, para entender-se eventualmente como indivíduo. Então, todo esse processo pelo qual nós já passamos e continuamos passando, porque de fato ele é perene na vida, mas nesse momento de vida tão especialmente demandante em vários aspectos, que é a adolescência e a juventude, né, em momentos de descobertas individuais que a gente não faz na infância e que dependemos delas para uma vivência importantemente adequada em seguida, né? Como vocês veem, e o adequado não é julgamento de valor moral, né? É adequado para aquilo que te cabe, para aquilo que te atende, que te faz bem, não tem julgamento moral nessa fala, né? Como vocês veem a questão da espiritualidade, a inserção ou não, né, da espiritualidade nessa formação. Eu pergunto isso porque percebo que, ao menos na época que fiz colégio, esse assunto não era tocado, a gente não conversava sobre isso na formação, não conversava sobre espiritualidade. E na universidade, menos ainda. E isso é intrínseco ao ser humano. Se você olhar o conceito de saúde da Organização Mundial da Saúde, a espiritualidade está lá contida, né? Ou seja, é intrínseco a todos nós. Como vocês veem essa questão da espiritualidade na formação, não só intelectual, social, moral e individual dos adolescentes e jovens? Soltei uma bomba, né? Solta a bomba, fecha o microfone e a câmera e sai de mansinho, é isso, né? Posso fazer as honras? Então, eu ia falar para você, quer começar? Começa aí, vamos seguindo a ordem, então. Igor, desculpa, 1000 perdões. Não, eu ia falar para você falar, falei, vamos seguindo a ordem. Fala aí, Bia. Eu fico grata pela gentileza. A espiritualidade é um fenômeno que acaba caindo no colo do professor de história, né? Porque é impossível você estudar a história humana, é impossível você estudar a filosofia, é impossível você estudar a sociologia, e você não resvalar em algum momento na questão da espiritualidade e na questão da religião.
E separar esses dois conceitos é uma tarefa complicada, às vezes, porque para nós, no senso comum, eles parecem ser a mesma coisa, né? Nós somos criados, muitas vezes, dentro de um ambiente onde religião e espiritualidade são sinônimos, onde crença, onde fé é sinônimo de religião. E, historicamente, não são, né? Do ponto de vista da história, a fé é um fenômeno humano, né? O ato de crer em algo é um fenômeno humano que você já encontra na pré-história, né? A partir do momento que o Homo sapiens se tornou Homo sapiens sapiens, a fé nasceu com ele. Então, não se separa o homem da crença. Inclusive, do ponto de vista da historiografia, até mesmo o ateísmo é considerado uma crença, porque você crê que não crê, e isso é uma crença. Então, é uma forma de você manifestar as suas crenças interiores e a forma como você se relaciona com o mundo, né? Dentro desse interim, a religião é uma coisa muito humana. A religião é uma coisa muito humana. Enquanto a fé é um fenômeno natural que nasceu conosco, a religião foi criada por nós. Porque a partir do momento que os seres humanos perceberam que sozinhos eles não davam conta de viver na natureza, porque nós somos um animal frágil, né? E nós somos um animal que não se dá bem com os iguais, mas sem eles não sobrevive. Nós precisamos achar uma forma de regular a fé para o convívio social. E aí nascem as religiões, né? Bom, historicamente, nós consideramos como religião aquilo que possui dogma, hierarquia, né? E normatização da maneira como se vive a crença. Nesse debate, para o senso comum, às vezes parece que o jovem não tem espiritualidade. Porque muitas vezes o jovem ele não se enquadra dentro dos conceitos religiosos, do ponto de vista científico mesmo. Ele não se enquadra nas regras, ele não se enquadra nos dogmas, e principalmente hoje, onde o jovem tem tanto acesso à informação, eles são bombardeados por uma questão tão gigantesca de culturas tão cedo, né? A gente precisa de mais do que é assim, porque sempre foi assim. E nós precisamos de mais do sim, é desse jeito, ou não é desse jeito. Os jovens, eles têm sempre na ponta da língua a pergunta, tá, mas por quê? Né? Então, simplesmente o dogma por si só não se sustenta mais nas gerações mais atuais, né? Então, ainda que uma explicação onírica, ainda que uma explicação espiritual, ainda que uma explicação que não seja palpável, é necessário ter alguma. Então, para o senso comum, muitas vezes as pessoas enxergam o jovem como alguém sem fé, mas na verdade eles têm muita fé. O que falta às vezes é a religião civilizada, né? Eu vejo jovens cada vez mais encontrando formas muito particulares de viver as suas crenças, formas muito únicas de se relacionar com o seu sagrado, e cada vez mais uma consciência, ainda que rudimentar, mas já existente, de que todas as religiões são mitologia. Todas, inclusive as nossas, sejam elas quais forem, elas usam de mitologia para se propagar. E quando você tem consciência de que a sua religião também é mitologia, você olha com um olhar mais gentil para a religião do amiguinho, né? Porque quando você parte do princípio de que a sua religião é uma verdade absoluta, mas a do amiguinho é mitologia, você já parte de um princípio de que o outro tem um amigo imaginário, mas você não. E isso eu vejo cada vez mais desconstruído na juventude, né? Cada vez mais palpável, cada vez mais sincrético. É cada vez mais comum se encontrar jovens que pegam traços de uma religião, traços de outra religião e imprimem na sua espiritualidade e vivem muito bem com isso. Dentro da minha religião em específico, que nós, na verdade, não usamos muito o termo religião,
né? A gente usa quando vai se comunicar com as pessoas que não são pagãs para elas poderem entender um pouco melhor. Mas dentro do meu sistema de crenças, por exemplo, o autossacerdócio é uma coisa muito comum. E eu vejo cada vez mais isso acontecendo de maneira espontânea em pessoas de outras formas de crença. Tem gente perguntando no chat, né? Desculpa, acho que eu me estendi. Não, eu tô de olho aqui, depois vou colocar para vocês as perguntas, depois que vocês falarem. Então eu não me preocupo, porque... Não, pode ficar de boa. O déficit de atenção, às vezes, não me permite fazer duas tudo coisas. Bem. Tranquilo. Tranquilo, eu estou monitorando aqui, depois coloco para vocês. Obrigada. Então, e quando eu falo que toda religião é mitologia, isso não é um demérito de forma alguma. Pelo contrário, é uma maneira de você expressar valores, é uma maneira de você expressar lições de vida, é uma maneira de você explicar aquilo que é inexplicável, de uma forma que não importa se você tem 3 anos de idade ou se você tem 80, não importa se você é rico e teve a melhor educação ou se você nunca frequentou uma escola, você entenda. A essência da informação se transmite. Então, a linguagem mitológica, ela não é de forma nenhuma um demérito. E entender que a nossa religião também é mitologia abre, né, as portas para você poder tratar a religião do outro, a crença do outro, de maneira mais respeitosa. E eu vejo isso com muito mais frequência nessa geração de agora do que eu via na minha. Por exemplo. Bem, eu acho que eu até me estendi um pouquinho, eu passo a palavra para os meus colegas para não monopolizar, né? Porque eu acho que eu já me fiz entender. Tá ótimo, Bia, é isso aí. Igor, por favor. Bia, sensacional, adorei ouvir você falando, faz muito sentido, assim, é gostoso escutar a maneira que você fala, é uma delícia, vontade de ficar só escutando você, eu tô até parado aqui e falei, nossa, que delícia, cara. Tava indo longe. Então, eu acho muito bacana, né? Eu tenho um filho vai fazer 17 anos agora, tá passando essa fase aí da adolescência, né? Eu vou falar um pouco mais micro, né, do meu íntimo, assim, mas validando o que você falou, eu acredito, né, nessa questão mesmo da organização social através da religião, né? Se a gente pega mesmo os sapiens, né, as primeiras civilizações, eles se organizavam até um certo número para caçar. Depois de tal número, eles começavam a brigar entre eles. Então, pelo que eu conheço, né, um pouquinho de antropologia, começou as religiões a serem formadas para ter um número maior de pessoas vivendo numa civilização. E aí eles conseguiam se organizar onde o centro era algo espiritual, né? Um deus. Na verdade, a primeira festa foi numa deusa até, né? Se não me engano, que era um busto, né? Que representava a mãe divina, que era uma estátua de barro pequenininha. Então eles se organizavam em torno disso. E os shivaístas se organizavam em torno de uma pedra com 3 risquinhos na testa, né? No topo da pedra. E todo mundo se organizava dessa forma. Até em Mohenjo-Daro, que você pega, que é uma civilização bem antiga do Indus-Sarasvati, você vê que toda a centralização assim, da civilização tinha 200 mil pessoas. Isso há mais de 5 mil anos atrás, mais ou menos. Imagina, 200 mil pessoas numa cidade por causa desse caminho, né, que eles seguiam, que eram os Vedas, para eles se organizarem. Enfim, e aí voltando um pouquinho para o micro aqui, né, só mesmo pontuando o que você falou, eu li um pouquinho do Joseph Campbell também, o mito do herói, né, o poder do mito, e realmente faz muito sentido isso, porque a gente se organiza através dos mitos, né, não é para diminuir nada, é uma maneira da gente se organizar, né, enfim, vamos lá. Trazendo um pouco para a criação do meu filho, né, eu comecei a levar meu filho desde pequenininho já para entrar em contato com essa espiritualidade, porque eu vi que foi algo que me orientou. Eu não tive nenhum segmento espiritual na minha infância. Meus pais eram meio hippies, assim. Eles não estavam muito nem aí com espiritualidade. Era uma coisa que eles tinham uma certa aversão. Tinham a sua fé, mas tinha uma espiritualidade, mas não tinha uma religião, um segmento, como você disse, né? Algo concreto, né, dogmático, com uma organização, eles tinham a fé deles. E conforme eu fui seguindo aí esse caminho que me fez bem espiritual, eu sempre fui muito buscador, e eu vi que fazia muito sentido levar ele para ele se formar mesmo como ser humano,
né, de uma forma um pouco mais organizada. É a maneira que eu entendi que seria boa para ele, né? A gente tem que fazer as nossas projeções dos nossos filhos, senão a gente vai fazer em quem, né? Então a gente acaba fazendo nos filhos. E dentro do yoga, né, não sei se vocês já ouviram falar que tem os 3 modos da natureza, que é o modo da ignorância, o modo da paixão e o modo da bondade. E a maior parte da sociedade hoje a gente enxerga está ou na ignorância ou na paixão. Ignorância é quando está totalmente apegado à bebida, sexo, droga, não consegue enxergar um caminho além disso, né? O rajásico, né, que é o da paixão, é quando está sempre focando, correndo atrás de alguma coisa. Aquela paixão, eu preciso conquistar alguma coisa o tempo todo nessa ânsia, que gera ansiedade, né, pra caramba. E a bondade é quando a gente transita por esses modos, a gente sempre transita, né, a gente não fica estagnado nos modos. Você vai transitar nesses modos, mas você atinge um estágio de consciência que isso não te provoca nenhuma ansiedade, nenhum desgaste maior, né? Então eu queria apresentar isso para o meu filho, né? Falar, ó, você pode transitar, viver em tudo, mas, cara, o modo da bondade é um modo que vai fazer você fluir na sua vida, você vai entrar no flow da vida. Então, para ele fez muito sentido. Hoje ele se julga meio ateu, né? Ele não segue nada, eu levei ele em todo lugar que vocês imaginarem, até fazer rito de passagem com índio, em tecoás, indígenas, perdão, e dançando, pulando, ele fez tudo assim. E aí ele resolveu falar, pai, eu acredito que tem algo maior, existe uma energia que nos guia, mas eu não estou apegado, como você acabou de falar, não estou apegado em nenhuma crença, nenhuma organização. Eu falei, cara, você já está realizado, mano. Assim, espiritualidade, ele é uma pessoa que tem valores, ele tem a aversão à maldade, à corrupção, ele busca sempre o melhor nos outros. Então, a partir de agora, o que ele escolher é o caminho dele, né? Mas, enfim, eu acho que é muito importante essa apresentação de uma forma, assim, universalista, né? Sei lá, esse é o meu ponto de vista, né? Sei lá, sem pautar, falar só existe esse caminho é o certo e os demais não prestam. Então, acho que é importante essa apresentação da religião como um caminho mesmo, um mapa, vai? Esse é um mapa para eu seguir a minha vida e alcançar aí uma realização, uma autorrealização. Legal, Igor, é isso aí. Eu também tenho um filho de 20 anos e é isso, né? Estamos na luta aí para auxiliar o pessoal a entender que a espiritualidade é parte intrínseca nossa, não adianta a gente enfiar embaixo do tapete, não adianta, né? E assim, a espiritualidade, como a Bia estava comentando, esses conceitos são muito mal empregados, inclusive são confundidos amplamente, então, espiritualidade, religião, crença, fé, ateísmo, enfim, a confusão, né? Eu não sei se vocês são dessa época, mas eu já vou logo dizendo que sou dessa época com muita alegria no rosto, mas eu li aquele livro A Viagem de Théo. Alguém leu? Ou sou só eu que sou velha mesmo? Acho que eu não li. Não leu, não? Ninguém? Talvez vocês se lembrem do irmão mais famoso desse livro, que é O Mundo de Sofia. Eu sou rata de biblioteca, eu conheço o título, mas eu ainda não o li. Inclusive, eu devo tê-lo na minha biblioteca. Eu li O Mundo de Sofia, achei lindo, e eu li depois aquele do Coringa. O Mundo de Sofia eu também tenho. Isso. A Isabela e a Bárbara colocaram, eu li qual? O Mundo de Sofia? Então. Eu li O Mundo de Sofia. O Mundo de Sofia. Pois é, que você vai conhecendo a filosofia, né? Sem dar spoilers, mas enfim, você vai conhecendo um pouco da filosofia pela história da Sofia, enfim. Que tem esse nome, não é à toa, né? Sofia, da filosofia, enfim. E A Viagem de Théo é o livro que segue na mesma linha, mas conta a história das religiões. De maneira lúdica, de um livro, né, gostoso de ler e tal. Então, nessa viagem do Théo, você vai indo com ele e vai percebendo, né, como esses conceitos são usados de maneira equivocada e pela nossa falta de entendimento. Pela necessidade de rotular coisas, sabe? Pela necessidade de rotular coisas. Então, ali, quem não leu, já deixo aqui minha dica, A Viagem de Théo, na mesma linha do Mundo de Sofia, só que falando de religião, não de filosofia, e você percebe que
muito respeito, muito carinho essa viagem que o Theo faz, sabe? Conhecendo mesmo, se colocando à disposição de entrar em contato com religiões diferentes e contando e vivendo a história dessas religiões, sabe? Você vai com ele nisso, vamos dizer assim. Tem PDF hoje em dia, né? Tá tudo aí bem tranquilo para se alguém tiver interesse. Tanto o Mundo de Sofia quanto a Viagem de Theo. E aí, nessa viagem, às vezes, nós fazemos essa viagem, nós mesmos, né? Vamos ali e revisitando, entrando e fuçando e mexendo e pegando um pouquinho daqui, um pouquinho de lá, um pouquinho de acolá. E às vezes somos forçados, aspas, socialmente, a se encaixar em um rótulo A, B, C, D ou Z, que não faz sentido para a gente. E aí começam os sofrimentos, né? Bastante inconvenientes, inclusive, porque talvez o intuito maior fosse ou deveria ser respeitar-se e encontrar-se naquilo que te acalenta o coração, né? Naquilo que faz sentido para você, naquilo que te proporciona a prática do bem, o bem-estar, né? Não um rótulo ou algo que te obriga a fazer, isso é tão insano, né? Mas, enfim, faz parte da nossa trajetória evolutiva como humanidade e dos nossos aprendizados como coletividade, certamente. Renato, por favor. Eu acho que o que eu tenho para trazer aqui vai até em linha com o que você falou, Fernanda, que é justamente essa diferença entre o conceito de espiritualidade e religião, e aí eu vou trazer para a minha esfera micro aqui também, pela minha experiência pessoal, o quão difícil foi até eu chegar como se fosse um divisor de águas ali e falar assim, não, hoje eu consigo não delimitar, né, porque pela questão de nós não devemos rotular ou delimitar conceitos, isso é muito abrangente, mas de entender a diferença entre a religião e a espiritualidade dentro da minha vida, essa diferença para mim. Então, acho que duas coisas que eu ouvi e que aí eu tive que quebrar foram bem importantes. Uma foi uma frase que eu ouvi e outra foi uma imagem que eu vi. Eu não sei se vocês já ouviram isso, mas eu ouvi a frase de que, mais ou menos assim, né? Por que eu vou ter religião se a religião, hoje nós temos diversas religiões e o mundo está em guerra? Os homens brigam pela religião. E, na verdade, se a gente for entender, o problema não é a religião, o problema é o homem, porque a religião é a criação do homem. Então, a gente ainda está nessa escala evolutiva de criar essa consciência. Nós temos justamente esse problema de reprodução do senso comum. Então, a gente tem a necessidade de rotular, de criar conceitos, criar padrões, a gente fica repetindo esse senso comum, e isso acaba desconscientizando, fazendo com que a gente não expanda a nossa consciência espiritual, tenha o respeito primeiro por nós mesmos, nos encontramos em determinada religião, crença, filosofia que seja, para depois também respeitar o nosso próximo, que somos iguais. Então, essa frase ela diz muito do homem colocando o problema também no terceiro. Então, o homem coloca o problema na religião, sendo que a religião é a criação dele, né? Isso é muito interessante. E também tem uma imagem que eu vi que por muito tempo ela fez sentido para mim. É um peixinho dentro de um aquário e esse peixinho dentro do aquário está dentro do oceano. E o aquário ali na representatividade, pelo menos que trouxe para mim, estava sendo como a religião. Né? Então a religião limitando e digamos que cegando todo um oceano que a espiritualidade poderia trazer. De fato, para algumas pessoas, às vezes a religião pode ser um pouco limitadora por a pessoa não se encontrar nos dogmas, nas crenças que aquela religião está colocando, que aquela religião está trazendo para ela. E a espiritualidade, talvez de uma forma geral, seja abrangente e funcione para ela, mas muitas pessoas, e aí eu posso até incluir nichos, ciclos sociais, às vezes necessitam, nós homens, eu, por exemplo, me vejo como nós seres humanos, a necessidade de ter essa religião, de ter uma regra, e a importância de a gente receber esse contato, enfim, e aí depende da religião, mas que a gente tenha e respeite o sagrado que a gente pertence. Então, primeiro é a gente se entender, se achar, se encontrar, ter esse pertencimento dentro de uma religião ou dentro de uma crença, e a gente trazer isso para nós como algo respeitoso, que a gente respeite esse sagrado como algo que faça muito bem para a gente. Então, acho que o grande ponto é justamente essa diferença entre religião e espiritualidade,
não digo do conceito, mas da interpretação de cada um tem, é muito difícil. E assim como eu falo, tenho 24 anos, há pouco tempo eu estava com essa interpretação, digamos, não equivocada, mas ainda um pouco confusa dentro da minha cabeça. E hoje eu tenho mais delimitado o que é espiritualidade para mim e o que é religião para mim. Então eu consigo falar em que religião que eu pertenço e dizer o que a espiritualidade mudou na minha vida como jovem e qual que é o fundamento dela, enfim, a importância dela na vida de outros jovens, mas que precisam também estarem pertencentes e se sentirem bem, independente de religião ou de algo delimitado dentro da espiritualidade, né? Bacana, Renata, é isso aí. E ainda tem um agravante, né, que a gente tem 3 conceitos que são confundidos: espiritualidade, religião e religiosidade, né? É um balaio de gato que a gente fica com aquilo, o que está acontecendo, né, uma maluquice e tal. E isso correndo solto na nossa vida, com uma série de outras questões que são também inerentes às nossas experiências, obviamente. E um assunto que não é tocado, né? Não é tocado. Normalmente no seio familiar, eventualmente isso é tocado, enfim. Mas no meio escolar, por exemplo, não é. Eu me lembro bem que estudei por bastante tempo numa escola de freiras e a gente tinha aula de religião, como alguém estava comentando aqui no chat, já vou ler as nossas mensagens aqui, mas de fato, a aula era de catolicismo e não de religião, né? E isso gerava um certo desconforto quando você vai ficando mais velho, porque você quer perguntar coisas, né? Você quer saber coisas. Professora, mas e o budismo e tal? E aí aquilo era um furdunço, né? Então, estou falando isso fim da década de 80, começo da de 90. E o pessoal está aqui no chat, comentou alguma coisa em relação a isso. O Pedro, por exemplo, colocou que desde o fundamental menor e o maior, né, os 2 fundamentais, que na nossa época chamava primário, a disciplina religião, o ensino religioso, foi colocada nas escolas onde passei, é isso, né? No ensino médio, uma professora de sociologia confundia a disciplina dela com pregação cristã. E aí essa confusão de religião e espiritualidade foi arrebatando tudo, né? Assim diz o Pedro. Por quê? Porque isso, de certa forma, confunde o alunado, né, o corpo discente, no momento de formação em relação a essa questão, que é muito importante, né? Então, essas questões, do meu ponto de vista aí bem particular, precisariam ser esclarecidas logo de base. É claro que você não vai fazer com uma criança de 3 anos, olha, senta aí, tá? Religião é uma coisa, assim, assim, assado. Religião não tem sentido, né? Mas você pode ir introduzindo às crianças o respeito a si mesmo, não só ao corpo, como a gente ensina a criança a fazer higiene, não ensina tudo isso, escova o dente, tomar banho, arrumar a cama, não sei do que, não ensina tudo isso. Também poderia ensinar o respeito a si próprio, a sua própria essência. Respeitar a sua essência e reconhecer que o outro tem uma essência diferente, que também precisa ser respeitada. A gente meio que atropela isso, né? A gente ensina que não pode pegar o brinquedo do coleguinha sem pedir, mas desrespeitá-lo em sua individualidade, aí pode, né? Quer dizer, não é que pode, mas passa por, ok, né? Passa por isso. Bater eu não posso, porque isso, não bate que você é feio, não morde que você é feio, sei lá, a gente fala isso. Mas falar uma palavra grosseira que desrespeita o colega, e a reprimenda não é igual, né? Interessante observar que você não tem o mesmo peso, a mesma medida, né? Eu não sei como ler o seu nome, é Tussi, você quer falar? Quer abrir o microfone para dizer como se lê o seu nome? É Tussi, ou qualquer coisa diferente dessa, eu errei nas minhas 2 tentativas. Se você conseguir abrir o micro aí, você fala pra gente como ler o seu nome, tá bom? E aí o comentário nas escolas em geral nunca foi muito abordado a questão da espiritualidade / fé versus religião. É isso, né? Esse balaio de gato aí, que a gente não vê ser abordado com frequência. A Isadora coloca aqui uma pergunta para a Bia em particular. Bia, como você acha que seria uma boa abordagem sobre espiritualidade dentro do ambiente escolar, sem incorrer em dogmatização compulsória?
Essa pergunta ela é complicada porque ela mexe com alguns brios que nós temos dentro da estrutura educacional, né? E o primeiro grande brio é o fato de que nós vivemos em um país onde o professor ele não é valorizado como uma autoridade, né? Dentro da sua área de saber. E isso acarreta diversos fatores, inclusive o sucateamento da educação, né? Então, é muito comum que as aulas relacionadas à filosofia, sociologia e religiosidade, né, acabem caindo nas mãos de profissionais que não têm, de fato, algum preparo para lidar com esses assuntos. Então, é muito comum que o professor que dê aula de estudos religiosos, ele não tenha, de fato, nenhuma formação que o prepare para lidar com questões que cabem a essa ciência, a essa disciplina, né? Então, raramente você vai encontrar alguém com alguma formação ou alguma especialização em teologia lecionando para o ensino médio, lecionando para o ensino fundamental, né? E isso mesmo nas escolas particulares, onde você ainda tem um investimento maior no corpo docente, né? E por outro lado, os próprios professores também, eles não se sentem muito estimulados, muitas vezes, a correr atrás desse tipo de formação. Por quê? Porque esse tipo de formação dá dor de cabeça. Esse tipo de formação atrai pais que não assistem a sua aula, mas vêm tirar satisfação com você sobre por que você estava falando da religião tal, porque isso fere a religião dele. Mas, meu querido, eu não feri a sua religião em momento nenhum. O senhor quer assistir a minha aula? Vem cá, senta aqui comigo, vamos junto. Vem, confia na mãe, vem. Né? E lógico que ele não vem. Obviamente ele não vem. Então, essa dogmatização compulsória acaba acontecendo por conta dessas mazelas que são estruturais. Então, quando você coloca um profissional que não está preparado para lidar com esse assunto, ele vai falar sobre o quê? Ele vai falar sobre aquilo que ele conhece, aquilo que é dele. E a aula de estudos religiosos acaba se tornando catequese. Porque ele vai falar da mitologia dele, do imaginário dele, da crença dele, do dogma dele. E quando ele for forçado a tocar em assuntos que não fazem parte do escopo que lhe faz jus, né? O escopo que ele acredita, ele está completamente fora da sua zona de conforto, ele está desconfortável, ele não tem conhecimento básico e ele vai incorrer no senso comum, infelizmente, né? Ele vai incorrer no senso comum. E aí vem um segundo brio acadêmico que fere profundamente muitos profissionais inseguros, que é a dificuldade em dizer para o aluno, eu não sei. Né? Você dizer para o aluno, eu não sei, é se humanizar. E para você ter a coragem de se humanizar dentro de uma sala de aula, não importa para que série você lecione, desde as crianças até os adultos, desde os pequenos até a faculdade, incorre em você ser muito seguro do que você está fazendo. Você ter muita confiança no seu trabalho, na sua formação, no seu preparo. E dizer eu não sei para um aluno significa que você se coloca num patamar humano e passível de cometer erros, de cometer falhas, e de que você também é aluno, porque você também não tem toda a luz. Você precisa buscar a sua própria luz. Você precisa correr atrás, estudar e voltar para ele na humildade e dizer assim, olha, eu não sabia quando você me perguntou, mas eu estudei e agora eu sei, deixa eu te responder. Né? E quando nós falamos de religião, de espiritualidade, quando nós falamos de religiosidade, dizer eu não sei é ainda mais assustador. É ainda mais assustador. Porque como que você não sabe? Mas como assim? Né? Porque, teoricamente, nós deveríamos saber tudo sobre as nossas religiões. Mas a grande verdade é que a maioria dos crentes, e quando eu digo crente, eu digo pessoas que têm crenças, né? A maioria dos crentes não conhecem a própria crença. O que é assustador, porque é como você criticar um filme que você nunca assistiu. É você dizer assim, nossa, eu sou fã de Star Wars.
Nossa, adoro. Nossa, curto pra caramba. Nossa, adoro os personagens, acho o plot incrível. Quantos filmes você assistiu? Nenhum. Quantos livros você leu? Nenhum. Como é que você gosta tanto? Ah, é que eu vi alguém que viu, e esse alguém que viu me contou a história, né? E nos parece absurdo alguém fazer uma crítica de cinema dessa forma. Mas não parece absurdo nós tratarmos a religiosidade, a religião e a espiritualidade dessa forma. Você crê em um livro sagrado? Creio. Qual você crê? Eu creio nesse. Você já leu ele? Não. O pior, você leu? Li. Você entendeu? Não. E por isso a dogmatização compulsória acaba acontecendo, né? É falta de preparo, é falta de humildade, é falta de investimento, é falta de coragem, porque você precisa dar a cara a tapa, você precisa desconstruir verdades absolutas que são fundamentadas em areia, né? Firmes como manteiga numa faca quente. E aí falta coragem, falta brio, falta muitas coisas que geram essa dogmatização compulsória. E umas questões políticas também, né? Sem querer mencionar esta parte. Mas vamos lá. Também está super ligada com a questão religiosa, né? Porque política e religião andam juntos. Política e fé, não. Mas política e religião andam. Estado laico para inglês ver. Olha, a Tuzi me respondeu, é extensão de Z. Tuzi, é assim? Ou é Tuzi? Ou eu errei miseravelmente? Depois você conta pra gente. Várias mensagens aqui no chat, agradecendo a colocação de todo mundo, dos convidados de hoje. Passou um lance aqui da pelúcia, né, que a gente estava brincando da pelúcia de pineal. Enfim, mas falando exatamente essa coisa de toda a religião e mitologia que a Bia estava comentando, né, o pessoal falando sobre essa frase e como ela faz pensar, né, e também essa coisa de que peguei um pouquinho de cada religião e monto meio que o que me acalenta o coração, né, e que a geração de 90, a Isadora coloca que a geração de 90 não teve muito espaço, voz, para poder questionar a religião. Então, ela aqui cita que ela mesma ficou anos transitando entre uma denominação /crença e outra, né, e até hoje não tem um nome correto para as crenças que ela tem. É isso, Isa, é o que te acalenta o coração, né? E aí que aos anos 90, um pouquinho mais adiante, as coisas começaram a se abrir, a gente ainda vê, né, muita intolerância religiosa, infelizmente, graça, né, não só no Brasil, mas também fora dele, infelizmente. E aí a questão da espiritualidade e tudo mais, a gente estava falando depois do mundo de Sofia, né, aí há uma fala do Renato que estava comentando aqui, e as meninas comentando que respeito acima de tudo, quer ficar aqui a noite inteira porque está muito bacana, que aula incrível, sensacional esse debate. O pessoal comentando daquilo que eu falei, que a aula de religião, na verdade, no meu caso, era de catolicismo, porque a escola era de freiras, né? O pessoal falando que passou pela mesma experiência em escola adventista. Aqui a Camila até comentando que era obrigada a rezar a Ave Maria e que a professora, que era ex-freira, monitorava para ver se estava mesmo fazendo a reza. E ainda assim, em algumas escolas a gente sabe, né, gente? Então, aqui tem a Lorraine ou é Lorraine, mas me fala depois, mas enfim. Que ela também estava falando que estudou em escola adventista, né, e que o ensino era voltado para a religião adventista, que tinha, então, que saber todos os dogmas que eles seguiam e as demais religiões simplesmente não eram citadas. Né? Aí a Bárbara faz uma pergunta para o Igor. Igor, a seguinte pergunta: como você desconstrói a visão, ou pelo menos inicia, né, essa desconstrução nas empresas que você trabalha? A questão de que a espiritualidade está em nós e que a religião é um ponto para trabalharmos ela. Aí, esta pergunta para você, Igor. É um processo que está acontecendo ainda, mas como a Fernanda falou, né, tá na OMS, né, agora, a espiritualidade com saúde espiritual, né? Você citou, eu acho isso, né, Fernanda? Sobre isso. A definição de saúde na OMS inclui a espiritualidade. Então, eu estou trazendo dentro desse contexto, né, da espiritualidade, dentro desse contexto como saúde, né? E tem diversas pesquisas que já demonstram que uma pessoa que segue alguma linha espiritual, segue
qualquer caminho espiritual que seja, tem mais resiliência, né, para lidar com problemas, seja físico, emocional e tudo mais. Então, eu trouxe esse assunto, né, através da meditação. Então, eu trago um pouco dessa filosofia oriental, trazendo um pouquinho do yoga e tudo mais. Mas para eu entrar, primeiro vamos voltar um pouquinho, né? Para eu entrar no yoga, para eu entrar na filosofia oriental, primeiro eu tive que entrar com mindfulness, né? Que daí você já não traz nenhum tipo de conceito espiritual, que eu acho, desculpa a palavra, mas eu acho uma barbárie, assim, com a meditação, porque você tira a essência da meditação quando você tira a espiritualidade. Você tá lá, a pessoa vou meditar para eu me sentir mais calmo, o coração mais tranquilo. E aí o pessoal fala, Igor, dá uma meditação para as pessoas produzirem mais. Dá uma meditação para as pessoas ficarem mais dispostas, para elas conseguirem prestar mais atenção, ter concentração. Eu falei, tá bom. Aí eu ia fazendo alguma coisa, mas sempre ia colocando uma sementinha, né? Vamos colocar alguma coisa, algum conceito de niyama, né, que são condutas éticas e morais, a ahimsa, não violência, né? Vamos falar sobre pureza. Então, eu sempre ia colocando alguma coisinha até que o pessoal começou a se abrir. E acho que há um mês atrás eu dei uma palestra sobre trazendo o sagrado para o cotidiano. Então, eu já peguei alguma coisa do Jung, peguei alguma coisa do Joseph Campbell, trouxe coisas do tarô, da bruxaria e tudo mais. Eu falei, agora que abriram as portas, eu vou colocar aí, né? Vamos ver. Tem 4.000 pessoas, né? E, assim, isso gerou um baita de um movimento maluco, assim. E desses encontros agora, assim, imagina, a galera toda lá, tipo, de social, né? Eu sou meio bicho grilo, né, meu? Eu vou trabalhar assim. Eu não falei, eu não vou mudar o meu jeito de ser. Eu sou assim, você é assim. Se quiser é assim, senão eu também não vou, não. E aí eu vou desse meu jeito de trabalhar, de moletom, camisa largada, cabeludo. De vez em quando eu faço a barba, mas não sempre também. E aí eu fiz o pessoal fazer uma roda, só esses engenheiros e tal. E eu comecei a fazer eles dançarem, pulando, para despertar essa energia, né? Do movimento do campo, né? Para a galera olhar nos olhos das pessoas, aí ia falando o nome, cada um ia falando o seu nome, né? Então, falava Igor, deu o cara, João, e todo mundo gritava o nome da pessoa, para quê? Para validar aquela pessoa e para encontrar a humanidade através daquela roupa, daquela persona, sabe? Então, eu estou desconstruindo, eu estou 4 anos desconstruindo, né, essas roupagens, né, que a gente coloca, que nem agora. Eu estou usando uma roupagem, eu estou usando uma persona, mas eu estou tentando até agora com vocês aqui tirar um pouco dessa persona e mostrar a minha essência, né? Eu gosto de colocar a essência em tudo, de fazer bagunça com as coisas, de mexer com a cabeça das pessoas, de desconstruir. Mas para chegar lá, eu precisei aí trazer um pouco aí, falar um pouco de Freud, falar um pouco de Jung, falar sobre behaviorismo, né, comportamental e tudo mais, aquelas crenças que eu acho que super válido, que eu acredito pra caramba que funciona, mas eu acho que as pessoas estão precisando chacoalhar, sabe? Tirar essas couraças que prendem a gente, sabe? Essa armadura. Eu falei, precisa chacoalhar. E assim, agora me chamam toda semana para fazer mediação de conflito, para levar antes de reunião que as pessoas vão ter, assim, que são reuniões tensas, e me chamam lá para bater um papo, para trazer um pouquinho mais sobre uma perspectiva diferente, sabe, de vida, porque eu tenho eu vivo uma vida muito, sei lá, meio desconstruída, né, cara? Eu acordo cedo, faço minha meditação, dou comida para as deidades, canto minha japamala, aí eu vou trabalhar, trabalho um pouco, faço um atendimento, eu vou lá fazer minha meditação, minha vida é muito tranquila, assim. Então, eu estou tentando levar um pouco dessa desconstrução para eles. E está super sensacional. A galera está vindo atrás. Eu acho que estamos construindo algo maior. Que tem até um livro, eu não lembro se é Luciano Vieira o nome dele, achei muito legal, que ele fala sobre a espiritualidade pós-moderna. Eu acho que todo mundo deveria ler esse livro. Eu achei sensacional, assim, para desconstruir, né, mesmo, essa coisa. Acho que as empresas, e não só as empresas, como as escolas e tudo mais, deveria ser centros de florescimento do ser. O ser devia se florescer lá. E não ficar decorando um monte de coisa que está em livro, em nome. Isso também, tudo bem.
Mas não só isso, cara, é um momento de florescimento do ser, né? A gente está entrando em contato com a essência das pessoas, então a gente tem que mostrar a humanidade, né? O espiritual. Então, eu acho que isso é a oportunidade que eu estou tendo aí de atingir essas pessoas, que eu fui lapidando devagarzinho, e graças a Deus acho que está abrindo cada vez mais portas, e eu acredito que vai abrir cada vez mais, ainda mais com o Mindfulness, que a gente traz essa desconstrução dentro do Mindfulness funcional, sabe? Das pessoas se abrirem, se mostrarem vulneráveis, de mostrar que tem defeito, de, porra, meu, que legal, eu não sou perfeito, dane-se, eu não preciso ser perfeito, eu sou o meu melhor, e tá legal, cara, tá bom, eu aceito isso, e chorar e abraçar, eu acho que o mundo tá precisando disso, eu sou meio entusiasmado por falar disso, né? Então, é mais ou menos isso, espero que eu tenha respondido aí, mas é devagarzinho, né? Devagarzinho. Vocês viram que o olho do Igor brilha quando ele fala do que ele faz, né? Vocês viram? Ah, isso aí. Renato, o pessoal aí, os comentários foram seguindo aqui, né, gente? E falando dessa coisa da escola e dessa certa necessidade, eventualmente, das aulas de ensino religioso, religião, ou o nome que o valha, serem mais sobre a própria religião que a escola tem ou trabalha do que falar verdadeiramente sobre as religiões, né? O pessoal está falando que estudou em escola particular a vida inteira, na faculdade, e via isso acontecer, né? Aí o pessoal rindo aqui das minhas palhaçadas de sempre, e aí vem uma pergunta aqui da pandemia que é para todo mundo, mas vou fazer essa daqui para o Renato antes da gente falar sobre a questão da pandemia. Ah, a Tuzi colocou aqui agora, que é como Suzy, só que com T, então é Tuzi, agora acertei, aê! Então tá bom, vamos lá. Renato, a pergunta é se você poderia falar um pouco sobre a questão da maçonaria e do que você mencionou que faz parte, né, da loja que você mencionou fazer parte. Então, o pessoal mostrou interesse em conhecer um pouco mais, então, se você poderia falar um pouco sobre isso. Claro, só antes de responder, cara, Igor, minha empresa está precisando muito disso, cara. Muito. Tá vendo? O mundo inteiro, com certeza, mas minha empresa, que é o que eu convivo todo dia, com certeza está precisando disso, cara. Muito, muito, muito bacana fazer. Eu confesso que eu nunca tinha visto, nunca tinha ouvido falar sobre. Imagino que deve ser realmente um trabalho aos pouquinhos, gradual, mas muito importante, cara, muito, muito legal. Gostei bastante. E aí, respondendo um pouco sobre maçonaria, é bom a gente desmistificar um pouquinho a maçonaria. Eu já ouvi muita coisa durante toda a minha vida. Eu pertenço a uma loja maçônica, ainda não sou maçom, mas eu pertenço a uma loja maçônica, sou aspirante a maçom, e eu já ouvi muita coisa na minha vida sobre reprodução de senso comum, em que a maçonaria é um ambiente, enfim, vou deixar aqui como negativo, eu já ouvi tanta coisa, mas vou deixar aqui como negativo, é um ambiente que reproduz muitas desigualdades, é um ambiente muito machista, e assim, a gente pega como um todo a maçonaria, de fato, assim como outras religiões e assim como outras crenças, dogmas, a gente vai entender que tem sim os nossos problemas, mas o grande problema, mais uma vez, é o homem. E aí, falando da maçonaria, ela não é uma religião, ela é formada por membros religiosos que têm a religiosidade em sua vida, mas ela em si não é uma religião. Os membros precisam ter uma crença no divino, seja ele o divino qual for, para poder conseguir, né, fazer parte de toda a estrutura conceitual, fundamental da maçonaria. Então, é importante a gente desmistificar um pouquinho, porque hoje, pela falta de conhecimento, e aí eu entendo por também ter, historicamente, a questão do ocultismo, a questão dos ensinamentos serem herméticos, né, não serem divulgados a público ou coisas do tipo, por isso que criou-se esse cenário um pouco de senso comum que é reproduzido e acaba tendo essa falta de conhecimento, mas se a gente parar um pouquinho para estudar a maçonaria, nem que seja um pouco pesquisar, ler os livros, dar uma olhada, não sei, vídeos, hoje a gente tem tanta tecnologia aí, com o pessoal gravando canais de YouTube e tudo mais, a gente vai ver que a maçonaria não é essa reprodução do senso comum, e é um ambiente, não é um ambiente negativo, enfim, com diversas mazelas, como eu já ouvi bastante. Então, basicamente aqui, e acho que um ponto bem interessante também,
que eu já ouvi muita curiosidade, já me perguntaram, poxa, mas por que existe esse ocultismo? Por que tem essa parte hermética da maçonaria? Por que eu não posso saber? Por que é tão secreto, ninguém não é divulgado? E é justamente se a gente for entrar em algumas filosofias orientais esotéricas, e até inclusive algumas religiões, existe até um certo ponto em que você pode passar esse conhecimento. Seria a mesma coisa de eu pegar um livro de medicina, eu formado em relações internacionais, para poder entender alguma coisa e aplicar isso na minha vida. Eu não vou conseguir nem passar da capa do livro. Então, mais ou menos a lógica da maçonaria, esse conhecimento que é passado gradualmente quando você entra, quando você se inicia. Existem diversas lojas, claro, mas eu estou falando uma forma geral aqui. Quando você inicia, você vai gradualmente recebendo esse conhecimento e lapidando o seu ser para sua autoevolução. A maçonaria, ela nada mais busca que a autoevolução do ser humano como homem, do ser humano como mulher, como ele se enxerga dentro da humanidade, e aí a evolução a gente pode colocar tanto no âmbito material quanto no âmbito profissional, espiritual, né, profissional, material e espiritual principalmente. Então, eu espero que fique, pelo menos eu consiga responder, mas que fique pelo menos algumas dúvidas respondidas com relação à maçonaria, porque de fato é sim um assunto que gera muita dúvida, e o que eu tenho antes, eu tive que fazer esse processo de hoje ter orgulho de falar que eu pertenço a uma loja maçônica, porque antes eu falava e eu via muitas coisas que eram bem complicadas, bem chatas, com relação à maçonaria de uma forma geral, né? Intolerância à graça, né? Seja aqui, seja, enfim, intolerância à graça até leva à morte. Aliás, muitas guerras feitas em nome do sagrado, que nada tinha a ver com isso, certamente. Essas motivações políticas. Isso eu posso comprovar para você historicamente. Todas as guerras religiosas vêm por motivos que têm tudo menos motivos religiosos. Com certeza, com certeza, com certeza. Econômicos, políticos, sociais, etc., mas não religiosos. Uma coisa que eu vi no chat, me perdoe, mas eu acho que vale pontuar, é o seguinte, né? Eu vi várias pessoas falando que não sabem como se definir, né? Esse desespero, essa ânsia humana de poder se definir de alguma forma é natural, mas acho que é importante a gente colocar que o rótulo, ele é importante para a gente entender e se localizar no mundo e no outro. Mas quando o rótulo é limitante, aí tem um problema. Aí tem um problema. Qualquer rótulo que não seja passível de ser mudado, qualquer rótulo que te prenda, que te limite, que te amarra, ele é mais patológico do que, de fato, prático, né? Então, eu entendo esse desespero que a gente sente de poder responder aquela pergunta, né, básica, você é o quê? Que a gente escuta no dia a dia, você não saber como definir, como explicar, e você fica tipo, mas por onde eu começo? Eu entendo que existe essa necessidade até social, né? Mas qualquer rótulo que te seja limitante, desconfie e conversa com o psicólogo que ajuda. Exato, esse é o problema, né? A gente anda rotulando para limitar. É rotular para separar, não é rotular para se reconhecer. Exato. E isso é um tiro no pé, né? Porque, poxa, a gente não vai andar 2 metros com isso. Aliás, a gente está vendo que a gente não está andando nada, né? Uma areia movediça, uma lama horrível, né? Por quê? A gente está rotulando para separar. Não está rotulando para respeitar, para conhecer, para congregar. A gente está rotulando para dizer, tá bom, então você é diferente, sai. Não serve, né? Vou te cancelar. Tudo cancela, sei lá o que, essas maluquices, né? E aí, pô, quem merece isso, né? Qual que é o destino de uma humanidade desse jeito? Extinção, né? Não tem outra palavra. Mas, gente, Luísa, meninas, a gente vai ficar aqui até amanhã de manhã, tá? Vocês sabem, né? Que você dá a palavra para o professor, meu amor. Só Jesus, só sai quando cai a internet. Sabe assim? Tipo, o professor para de falar quando? Quando cai a internet. Então, vocês digam pra gente que horas que é pra gente parar aqui, tá bom? Por favor. A galera tá botando no chat aqui também, que é curtindo e tal. E é isso. Vou seguir aqui com uma pergunta. Espera só um pouco, que apareceram algumas outras aqui. Então, tinha aqui para falar.
um interesse aqui na mesma pergunta que pediu ao Renato comentar da maçonaria, pediu ao Igor para falar do xamanismo, mas deixa eu só fazer uma pergunta aqui que foi colocada no chat para o Renato, que é ainda deste assunto, que seria da Giovana, dizendo: qual a diferença entre pertencer a uma loja maçônica e ser maçom? Perfeito, Giovana. Eu vou falar até brevemente, aí eu passo a palavra para o Igor para ele falar sobre o xamanismo, mas a diferença ela é muito simples, na verdade. O maçom é o integrante, o membro iniciado na maçonaria. Pertencer a uma loja maçônica não necessariamente significa que eu já me iniciei. Por exemplo, é o meu caso. Eu pertenço a essa loja maçônica, que tem, né, dentre outros trabalhos espirituais, a maçonaria está ligado com a Umbanda branca, digamos assim, está ligado com Kardec, está ligado com trabalhos sacerdotais e esotéricos. É meio confuso, assim, é um lambaçal, assim, quem olha fala assim, meu Deus, como assim, tá tudo ligado? Mas sim, eu pertenço a essa casa, pertenço a essa escola, que é o que a gente chama, mas ainda não me iniciei dentro da maçonaria por alguns critérios, inclusive de idade, enfim, mas não me iniciei ainda dentro da maçonaria. Então, eu pertenço a essa loja sacerdotal e maçônica, mas não sou maçom por ainda não ter iniciado, seguido nesse caminho, já que a maçonaria, ela, por definição, grande parte das lojas tem essa parte iniciática, esse ritual de iniciação. Tá certo, Renato, obrigada, meninas. A Giovana colocou aqui que entendeu e agradeceu a resposta. A Isabela menciona também que pertence à mesma casa e também ainda não se iniciou, então, né, na mesma linha da explicação que você tinha colocado. Igor, por favor, o pessoal mostrou interesse em conhecer um pouco, se você puder falar um pouco sobre o xamanismo, tá bem? Tá bom, vou falar brevemente que 8 horas eu dou aula também, então é um assunto... Tá vendo, professor? 8 horas tem que dar aula, mas bacana. Vou tentar resumir aqui o máximo. É um assunto bem complexo, porque eu acho que é uma das religiões, não religiões, buscas espirituais, vamos dizer assim, porque não é sistematizado de forma de religião, né? Mais antigas do mundo, tem mais de 20 mil anos, né? Alguns tratados, alguns resquícios históricos. Então, começa lá na Sibéria, né, o xamanismo, e eles vêm descendo, deixam alguma coisa na Índia, deixam alguma coisa na Rússia, e, sei lá, vai descendo, pega lá os maias, os astecas, pega também lá o pessoal da América do Norte, né? Então, basicamente, assim, tem 3 caminhos do xamanismo, né, que é o caminho vermelho, que acho que é o mais conhecido, né? O Caminho Vermelho, que são dos povos lá da América do Norte, divisa do México, ali do Grand Canyon. O Caminho Roxo, que é o caminho do pessoal das montanhas, né? Lá das cordilheiras. E o Caminho Verde, que é o xamanismo aqui da Amazonas, né? Das florestas aqui tropicais, né? Vamos dizer assim. E o xamã, ele é aquele que consegue fazer um médium, vamos dizer assim, ele consegue fazer essa ponte com o mundo espiritual. Então, ele consegue entrar em contato com os elementos da natureza. Por isso que tem essa diferenciação, tá, gente? Lá das montanhas, né, das cordilheiras, lá do pessoal do deserto e da floresta, porque são egrégoras diferentes. Então, conforme você vai entrando, que nem o pessoal lá do norte, eles têm mais a música, né? E o cachimbo, né? Que usam bastante o tabaco. Na América do Sul, aqui nas cordilheiras, eles usam o peiote, eles usam, acho que a mescalina, para entrar em contato com a espiritualidade. E cada um desses seres, né, dessas plantas, desses portais, eles têm um guia. Gente, eu estou tentando resumir o máximo possível, tá? Então, lá da América do Norte tem o guia dele, a mescalina tem o mescalito, e aqui do Brasil, aqui da Amazonas, tem a rainha da floresta, que é a planta mestra, né, essa egrégora que desce para nos dar as informações que a gente está buscando. Então, tem outras medicinas que são utilizadas no xamanismo, e basicamente o xamã, ele comungava dessas medicinas, ou de danças, e cantos, e ritos sagrados, para conseguir direcionar a tribo dele, para conseguir dar o norte, né, de valores, o que fazer, qual a época certa de caçar, para ter essa expansão da consciência. Porque a gente imagina, só para a gente ter uma ideia,
é um arbusto, o ayahuasca é um arbusto e um cipó. E somente quando você faz a decocção desses dois, né, coisas da natureza, né, esses ingredientes da natureza, por horas é que você consegue liberar a dimetiltriptamina e o imal para você conseguir ter essa experiência transcendental, onde você se vê conectado com todos os elementos. E todos os elementos começam a te guiar ou para um caminho espiritual, para você levar a sua tribo para um caminho espiritual de autoconhecimento e autorrealização, de saber que você não é isso aqui, ou para um caminho material também, a época certa de casar, de caçar e tudo mais. E quando a gente olha para dentro para curar doenças, né, que nossas mazelas internas do ego vão criando na gente. Então, basicamente, a gente comunga de medicinas, ou não, somente com cânticos, para a gente entrar em contato com esse mundo astral que está aqui em volta da gente, a gente só não enxerga porque a gente não está sintonizado, então a gente faz uma sintonia e a gente começa a entrar em contato com essas informações que nos guiam. E aí quem é o seu mestre? Você mesmo. Aí que está o segredo. Você é o seu mestre interior. Você, o seu eu interior, a alma divina que reside em você, vai se manifestar e vai te guiar. Então, não tem aquele mestre que fica, faz isso, não faz isso, segue isso. Não. Você vai seguir o que a sua alma está te falando. O grande espírito, o Alcantanca, né? Ele te guia, porque você e ele são um só. Então, a resposta está dentro de você e você encontra essas respostas. Através do xamanismo é assim que acontece. E tem outros guias, outros caminhos, mas, gente, acho que eu já falei muito, tenho pouco tempo. Eu acho que tem outras coisas interessantes para conversar. Se um dia vocês quiserem saber um pouco mais, deixa o contato, aí a Bárbara passa o meu contato e a gente conversa, tá bom? Com certeza, Igor, muito obrigada. Eu tinha alguns comentários ainda. O Vitor colocou aqui o que eu posso falar sobre a dimetiltriptamina e a pineal, né? Pois é, vou contar só uma parte para você ficar interessado e ir ler, tá bom? Como boa professora, eu vou te cutucar, né? Vitor, há evidências na literatura aparentes, por enquanto, de que a pineal produz dimetiltriptamina, além de outras coisas, né? Como melatonina, que é o mais conhecido produto da pineal, é a melatonina, né? Mas dimetiltriptamina tem algumas partes da sua via de produção natural que se assemelham ou que são também existentes na via de produção de melatonina e de outros indóis que a glândula faz. Isso ainda não é uma certeza assim de bater o martelo propriamente dito, né? Mas algumas evidências na literatura são interessantes em relação a isso. Então, se você se interessa pelo assunto, sugiro colocar lá no PubMed, depois me diga se você não for da área da saúde e eu estiver falando baboseira na sua cabeça, você me fala, tá bom? Mas se não, coloca lá no PubMed, dimetiltriptamina e pineal, que você vai achar artigos bem bacanas para te ajudar a entender mais isso aí. E qualquer coisa, escreve e que a gente conversa. Aí tinha uma pergunta que ficou aqui para trás, gente, mas eu vou fazer, se alguém de nós sentir, eu sei que o Igor precisa sair porque ele vai dar aula, né, então se o Igor quiser, talvez ser o primeiro a comentar rapidamente sobre isso, e a gente vai comentando em seguida, é o seguinte: considerando que foi um período de muitas mudanças e sentimentos negativos, esse é um comentário da Luísa, tá bem? Considerando que foi um período de muitas mudanças e sentimentos negativos, como vocês enxergam o papel da espiritualidade e religiosidade de vocês no enfrentamento da pandemia? Igor, você quer começar pela sua necessidade de sair em seguida? Então, para mim, né, no meu caminho, eu acho que foi imprescindível. Na verdade, no começo, assim, eu tive que fechar meu espaço, entrei um pouco nessa ansiedade, que eu acho que foi super natural, né, de procurar fechar o coração, né, porque a gente fecha, tá todo mundo com o coração fechado agora, né, a gente fechou esse cardíaco porque era muito sofrimento, e agora eu tô abrindo devagarzinho novamente. Então, para mim, assim, a minha espiritualidade fez com que eu não surtasse e que eu pudesse guiar as pessoas no meu entorno, meus alunos, as pessoas que eu atendo, né, com terapia. Eu inventei uma parte de curso, fiz uma parte de live, comecei a estudar cada vez mais, meditar mais. Então, assim, como terapeuta, assim, me auxiliou como guiar as pessoas no meio dessa turbulência toda que foi. E também para eu colocar a máxima, né, do yoga, que é, e do budismo até, né, o desapego.
tudo é da forma que tem que ser. A gente está aprendendo algo e vamos ver o que a gente pode aprender. Não estou romantizando, mas é verdade. Eu não podia controlar aquilo. Então, se eu não posso controlar, até o Epiteto fala isso na Arte de Viver, não é? Aquilo que você não pode controlar, abre mão. Coloca foco no que você pode controlar. Então, eu abri mão, falei, dane-se, fui morar na praia, me joguei lá, falei, se qualquer coisa eu vou pescar, eu não como peixe, mas eu volto a comer peixe, qualquer coisa. E falei, vou cuidar das pessoas da melhor maneira possível. Então, fui lá, arrumei um jeito de aprender a mexer nisso aqui, porque eu não sabia mexer na internet, nada mais, assim, tipo de reunião virtual. Me virei nos 30, me senti útil, e é bom de se sentir útil, né, gente? Vocês sabem disso. Todo mundo fala, é tão gostoso se sentir útil. Então, eu me senti muito útil por poder estar propagando essas boas novas, sabe? Poxa, vamos junto, vamos se unir, vamos não romantizar, não ver o lado bom junto, porque tá uma merda, né? Me desculpa a palavra, tá horrível mesmo. Mas vamos lá, cara, vamos ver se a gente consegue pelo menos se fortalecer, assim. E super rolou e eu acho que me agregou muita coisa a espiritualidade nesse turbilhão aí da pandemia. Muito boa essa pergunta, obrigado, viu? Tá certo. Renato, Bia? Gente, desculpa, Renato, gratidão aí pela sua presença aqui, cara, adorei escutar você falando, a Bia também, a Fernanda. Muito obrigado pela oportunidade, espero que a gente se encontre novamente em outra história aí. E estou à disposição. Deixa eu lá da minha aula. Boa aula. Beijo. Tchau, Fica tchau. Bem. Beijo. Valeu, Bárbara. Obrigado. Beijo, obrigada. Foi um prazer receber você. Obrigada. Tchau, tchau. Boa aula. Bia e Renato, sobre essa questão da espiritualidade na pandemia? Bia? Então, né, é uma questão complicada, porque, por um lado, você não pode romantizar o que está acontecendo, né, querendo ou não, é um evento muito sério, de proporções gigantescas, e não é nem sequer a primeira vez que acontece na humanidade, né? A única diferença é que agora nós estamos acompanhando em tempo real. Acho que nunca foi tão fácil explicar a peste negra numa aula de história medieval quanto é hoje. Né? Pô, mas sério, as pessoas estavam morrendo, eles não usavam máscara? Não usavam. Né? Então, acho que nunca foi tão fácil explicar por que deu ruim. Por outro lado, eu venho de um lar pagão, né? Eu venho de um lar pagão. E o paganismo, ele é um termo guarda-chuva que nós usamos para delimitar diversas crenças religiosas, né? Diversos segmentos de crença. No meu lar, na minha casa especificamente, eu venho de uma linhagem de 3 tipos diferentes de paganismo, né? Que é a brujeria espanhola, a estregaria italiana e a bruxaria celta, né? A bruxaria celta, com um pé no gardnerianismo e um pé na bruxaria tradicional, né? Não gardneriana. E dentro da crença pagã, essa ideia de se romantizar eventos ruins não é tão forte, porque nós trabalhamos muito, né, a questão de que o mundo nem sempre é gentil conosco. E quanto a isso, talvez nós não tenhamos muito o que fazer em alguns momentos, né? Nós não temos controle sobre as ações dos outros, então, inevitavelmente, você será atingido por infortúnios, em maior ou menor escala, em maior ou menor proporção, de um coração partido a uma pandemia global, né? Mas o que você faz com isso é uma escolha sua, né? O proveito que você tira disso, a maneira como você lida com isso. Então, o mal, ele existe, né? É um fato, né? Ele pode ter muitas roupagens, muitos nomes, muitas ideias, mas nós sabemos que existem coisas que podem ser rotuladas da maneira, né, como mal. Porém, ele só existe porque nós damos muita proporção para ele, né? Existe uma máxima da filosofia grega, né? Que quem sou eu para discordar de Aristóteles, né? Aquele homem, meu Deus,
Ele dizia que se os homens soubessem as vantagens de ser bons, eles seriam bons por egoísmo. O que cria um paradoxo, porque se você é bom por egoísmo, você não é bom. Exato. Cria um paradoxo, né? Então, a pandemia, para mim, ela foi bem complicada. Ela veio num momento que foi um encerramento de fase em muitos sentidos, né? Eu tinha acabado de me despedir de um emprego que não era saudável, mas por muitos anos foi um lar para mim, né? Eu tinha acabado de comprar um apartamento e ficado desempregada na mesma semana. Né? Eu assinei o contrato da compra da minha casa, do meu apartamento. 3 dias depois eu fiquei desempregada. Então, o desespero bate, né? E o pau comendo no mundo, a pandemia comendo solta, e gente usando máscara de crochê na rua, e você olha ao redor e você fala, gente do céu, esses são os melhores espermatozoides. Né? E você quer ceder ao lado negativo, você quer olhar e você quer sim sacanear o amiguinho. Você quer desmerecer o amiguinho, você quer virar e falar assim: olha como eles são terríveis. Né? E é muito gostoso você poder jogar. A culpa é minha, eu jogo o que eu quiser. Mas não é um comportamento que possa ser sustentado por muito tempo quando você é forçado a conviver consigo. E a pandemia, ela tem um efeito incrível de forçar você a conviver consigo. Né? Querendo ou não, nós estamos acostumados com uma vida muito dinâmica e a motricidade, ela inibe o pensamento, né, num nível mais espiritualizado. Né? Quando nós estamos em movimento, é muito mais difícil você olhar para dentro. Por isso, dentro do paganismo, em diversas crenças diferentes, é muito comum o momento do eremita, né? Que é aquele momento do recolhimento, onde você silencia o mundo, você é forçado a olhar no espelho e você é forçado a encarar o seu lado babaca, o seu lado preconceituoso, o seu lado traumatizado, sequelado, quebrado, craquelado, e olhar para esse lado e falar assim, ok, eu sou tudo isso, mas eu não sou só isso, é meio complicado, é muito complicado, né? Dentro do paganismo existe sempre esse ciclo constante do se desconstruir para se reconstruir novamente, né? E de tempos em tempos nós somos forçados a isso de uma maneira cíclica. E a pandemia forçou esse ciclo a ser muito extenso, né? Forçou esse ciclo a ser muito extenso e foi uma montanha-russa de emoções, foi muito complicado. Por um lado, se não fosse a espiritualidade, no meu caso em específico, eu creio que teria sido muito pior, né? Teria sido muito pior. Então, e não é nem por você ter um deus ou uma deusa para você virar e falar assim, ok, né? A culpa é sua ou a vontade é sua, eu que sou ignorante não sei o que está acontecendo. A gente adora poder fazer isso com a divindade, né? Aí foi Deus que quis. Deu ruim, foi Deus que quis. Não foi você que fez besteira, né? A gente adora. Mas, por outro lado, ela também vira e fala assim para nós, né? Eu sou a melhor obra do divino. Eu sou a obra-prima do divino. Eu sou a imagem e semelhança do divino. Eu sou a expressão do divino. Então, parte dessa culpa é minha. Ou seja, o que eu vou fazer com ela agora? Né? Então, a pandemia, ela me ajuda a lapidar bastante. Foi um momento em que eu fui forçada, literalmente, a desacelerar. Eu fui forçada... Antes eu acordava às 5 horas da manhã e estava correndo. Aliás, eu acordava às 4, porque às 5 eu já estava no ônibus. E eu estava correndo. Agora eu acordo ainda às 4 da manhã. E eu passo 1 hora inteira em silêncio, o que para mim é muito difícil,
sozinha, porque eu não tenho nem com quem conversar. Então, se eu quiser discutir, eu vou discutir comigo mesmo, né? E eu posso conversar com o divino, mas ele não vai me responder da maneira que eu quero. E quando a gente não tem as coisas do jeito que a gente quer, a gente fica frustrado. Então, é interessante porque a pandemia te força a conviver com coisas que, teoricamente, deveriam ser naturais para nós. Né? Por isso, tantos divórcios na pandemia. Você casa com pessoas que você não consegue conviver? Como assim? Né? Você transa com pessoas com quem você não consegue conversar? Como assim? Você olha para o espelho e você bota maquiagem num rosto que você não consegue amar. Então, essas verdades, elas são esfregadas na nossa cara durante a pandemia e torna tudo muito desconfortável. Desculpa, o meu lado de professora de filosofia, ela pega muito encante. Então, se não está doendo, é porque você não está aprendendo, né? Educação pressupõe dor. Então, para mim, a pandemia e a espiritualidade se entrelaçaram de uma maneira bem desconfortável durante esse momento, mas um desconforto bom. É um desconforto que te força a levantar a bunda da cadeira e correr atrás, de jeitos criativos. Certo. Renato, por favor. Olha como uma pergunta envolvendo a espiritualidade e a pandemia pode gerar uma discussão tão profunda, né? A gente olhar para dentro, para a gente, né, nós termos essa introspecção. Muito curioso, eu tava lendo aqui o chat e querendo responder essa pergunta desde que ela foi feita, mas muito curioso, até a Isabela está aqui, que é minha grande amiga, a gente conversava muito durante a pandemia, a gente conversou muito durante a pandemia, de sentar, e a gente tem muito esse exercício de começar a conversar, toca um assunto e aí vai embora, e aí a gente estava conversando o quão a pandemia, em certos termos ali, certos limites, foi muito positiva para nós em relação à espiritualidade, né? Então, eu vou falar por mim, foi durante a pandemia que eu tive um divisor de águas ali, em que eu me vi mergulhado nos estudos da espiritualidade, nos estudos da filosofia oriental que eu sigo. Foi ali que eu fiz todos os cursos da casa onde eu frequento, né, da Irmandade onde eu pertenço, e me vi recebendo diversas sincronicidades do universo, e aí cada um acho que interpreta de uma forma essas sincronicidades, mas recebendo esse contato e essa resposta do universo de que você está no caminho certo, siga dessa forma. E isso foi muito bom para mim, muito acalentador e me segurou, serviu de base para esse momento tão difícil. Claro que tem toda a contrapartida de a gente estar vivendo uma situação terrível, e aí foi um pouco que o Igor falou, né? A gente fecha o nosso cardíaco ali para a gente não querer vivenciar e mergulhar nesse lado negativo, não deixar ele dominar e influenciar o nosso psíquico e a gente mergulhar nesse lado negativo. A gente tinha que se segurar, tem que se segurar nas nossas bases, no que nos deixa bem. E a espiritualidade foi uma delas em que, graças a Deus, né, eu consegui me desenvolver durante o período da pandemia, né? E assim, gente, quem falou que evoluir é fácil? Não é nem um pouco, é muito difícil. A evolução, ela eu vou dizer, ela é um processo gradual muito difícil, né? Nós temos que entender, nós temos que olhar para dentro, nós temos que olhar no espelho e ver quem a gente é como essência, e ver tanto o nosso lado luz quanto o lado trevas, né? Que algumas pessoas falam, enfim, a gente pode ter diversas interpretações nas filosofias, mas a gente tem que entender quem somos nós como essência, e a pandemia ajudou muito isso. E aí talvez alguém possa estar pensando nesse momento, poxa, mas eu não tive nada disso, eu não fiquei nada espiritualizado, eu não olhei nada, eu fiquei mal, eu criei diversos pensamentos negativos na minha cabeça, e tá tudo bem passar por esse momento. Faz parte, todos nós passamos. A pandemia, de fato, ela pode ter tido um empurrãozinho ali, mas eu acho que a solução, talvez não exista uma solução, mas uma técnica, alguma ferramenta que a gente possa colocar é procurar o que nos faz bem. É tentar a gente se encontrar como essência, talvez numa religião, estudando a espiritualidade, acendendo incenso, não sei, pegando uma pedra, rezando para Deus, rezando um Pai Nosso, de qualquer forma, a gente tentar se apegar a alguma coisa que nos faça bem, com a nossa família, com os nossos amigos. O quanto de amigos eu ouvi que começaram terapia e agradeceram isso de uma maneira sensacional, o quão a terapia é importante nas nossas vidas e cresceu
durante a pandemia, deveria ter crescido muito antes, né? Mas cresceu agora na pandemia. Então, eu acho que esse foi um momento em que todo mundo olhou para dentro, o quanto a gente se discutiu e questionamos os nossos valores de falar, poxa, será que eu estou certo? Poxa, eu tô vendo um amigo que está indo num bar e a pandemia está rolando, isso faz sentido para mim? Não, isso está certo, eu estou julgando ele, está errado. São tantas questões, tantos questionamentos que vieram à tona na nossa cabeça e que acabaram fazendo parte de todo esse espectro psicológico nosso, seja ele negativo ou positivo, e que contribuiu de alguma forma para a nossa evolução, que está contribuindo de alguma forma para a nossa evolução. Então, o que eu acho que eu gostaria mais de deixar aqui, vai muito em linha com o que a Bia falou, com o que o Igor falou, mas da gente tentar encontrar de alguma forma algo que nos faça bem. Independente do que seja, mas algo que realmente nos faça bem, que a gente sinta bem, que a gente se sinta em casa. E acho que a pandemia não acabou, né, gente? Mas esse é a grande base ali, a grande ajuda que a gente pode ter durante todo esse período. Tá certo, Renato, Bia, pessoal, a gente agradece a presença de todos, eu acho que a gente tem que terminar. Meninas, me corrijam, por favor, tomem a palavra. Para mim foi uma felicidade estar com vocês essa noite, compartilhando tantas coisas, informações super interessantes que trazem um aconchego para a gente, né? Luísa, por favor. Bom, gente, queria agradecer a presença de todos vocês, né? Primeiramente, os nossos palestrantes, a professora Fernanda. Foi um encontro muito rico, o pessoal também participou bastante aqui no chat, foi muito gostoso ir lendo as considerações enquanto vocês falavam. Então, estou muito contente com o encontro que nós construímos. Queria agradecer também a Liase por topar o convite, por fazer essa aula em parceria com a gente. E dizer que eu estou muito grata pelo que nós conseguimos construir. A aula foi gravada e ela vai ser disponibilizada e postada depois no canal do YouTube da LASC, e aí eu encaminho o link para vocês, tá bom? E aí, só lembrar o pessoal que é ligante das duas ligas para preencher a lista de presença e não ficar com falta hoje, tá bom, gente? Era isso, muito obrigada, beijo e boa noite. Beijo, pessoal, Bia, Renato, todo mundo, prazerzão, fiquem bem, se cuidem. E é nóis. Gratidão, pessoal. Muito obrigado. Obrigada, gente. Boa noite.